Que Deus possa estar conosco esta noite, né? Como sempre está, e que possa nos abençoar nesses momentos, né? Mas a questão é, Paulo era solteiro ou casado? Antes da gente entrar aí no estudo de Apocalipse 9, a partir do verso 13, né? É uma questão bem interessante, né? Uma questão que gera aí algumas polêmicas, estudo, aquela coisa toda, como o presbítero disse, né? Tem pessoas querendo que se engula à força uma coisa que não tem necessidade, né? Estudo é estudo, não passa de uma coisa boa para a gente gerar conhecimento, né? O legal é que se você pegar um judeu, teve um encontro de um judeu e um pastor. O judeu falou, eu creio nisso, nisso, nisso. Aí foi a vez do pastor e olhou para o judeu e disse, eu creio nisso, nisso, nisso. Aí os dois se levantaram, tá bom. Acabou! É simples assim. Simples assim. Um respeitou a opinião do outro. Tá certo? Mas vamos lá. Quem quer começar? Paulo era solteiro ou casado? Quer começar, Helene? Você que já estava afobada para começar? Eu estava dando uma olhada no estudo, né? Que diz que antes dele se tornar Paulo, não é certeza, ninguém dá nem certeza no que eu vi, né? Ninguém tem certeza. Mas provavelmente ele poderia ter sido casado e através de ele se tornar Paulo e tiver outra missão, ele poderia ter solteiro, mas ninguém fala nada. A gente fala, tipo, só fala esse detalhe. Poderia ser divorciado, sabe? Assim, mas ninguém dá certeza de nada. Nada dá certeza. Certo. É o que eu vi, né? Ninguém dá certeza se ele era casado, solteiro ou divorciado, ou era viúvo. Não tem uma explicação. Não mostra. Eu, pelo que eu vi, fui buscar. Mas o que você acha? Eu acho que ele era casado antes de se tornar Paulo. Tá legal. Ele era casado. Tá Aí, bom. pela missão, ele teve que, né? Aí teve esses rolos aí, né? Como foi, né? Só tem uma questão aí com relação a ele se tornar Paulo. Ele sempre foi Paulo. É que um nome tá lá em hebraico e outro em romano, né? Eu me esqueci agora, mas o nome significa o mesmo. Saulo e Paulo significa a mesma coisa. Deus não mudou o nome dele nem nada. É só a forma que deixaram de chamá-lo de Saulo para chamá-lo por Paulo, tá? Só isso aí. O resto não tem nada a ver, não. O presbítero pode me ajudar. Um nome era romano e o outro hebraico, não é isso? Saulo e Paulo. Era alguma coisa assim. E é igual a irmã, eu também, né, fui atrás pesquisar também. E essa pesquisa, né, ajudada aí, incentivada pelo senhor, me ajudou a mudar de conceito, mudar de opinião, né? Então, e com relação ao nome, eu peguei um vídeo falando a respeito do nome, dizendo que não existe essa de porque o nome dele foi mudado, Deus mudou o nome dele. Porque eu estava vendo uma falando que ele pegou um nome, por exemplo, brasileiro, João. Aqui no Brasil o nome do cara é João. Você vai para os Estados Unidos, chamam ele de John. Mudou a pronúncia, mas o nome é o mesmo. A mesma coisa é Paulo. Na região dele, ele era conhecido como, acho que, Saulo. Isso. Né, de Tarso. Saulo de Tarso. Aí ele foi para a região da Judéia, uma coisa, aí lá chamou de Paulo. No grego era Sauli, sei lá. Em romano era outra, não era outro nome, era a pronúncia. Só a pronúncia. Do nome. Isso. É a pronúncia do nome que, entre aspas, mudava. Não é o nome que mudava. Só que, como o irmão falou, os pregadores, né, que se acham eloquentes demais, aí fala, Deus, quando Saulo encontrou com Jesus, Deus mudou o nome dele para Paulo para ser um grande missionário. Aí, aquela história, né? Uma mentira contada muitas vezes, a pessoa passa a acreditar que seja verdade, né? Pois é. Aí, como eu e o senhor e a irmã, que é
pesquisador estuda, sabe, o povo evangélico é muito preguiçoso. Sim. O povo de Deus é preguiçoso. Eles não se esforçam para buscar conhecimento. E está esse registro na Bíblia, né? Deus falou através do profeta. Meu povo é destruído. É engraçado, o povo não reflete, né? Não reflete. Não reflete. Deus falou assim, esse povo é de propriedade peculiar minha. Pô, se um povo é de Deus, aí daquele que toca. Então que aí vem Deus falar pelo profeta, meu povo foi destruído. Pô, peraí, Deus. Se o povo é Deus de propriedade particular, por que o povo foi destruído? Aí o ignorante vai botar lá o culpa em Deus, né? Fazer que nem Adão. Foi a mulher. Não, tá vendo? Não, foi Deus que deixou. Não. O povo, ele explica porque o povo dele foi destruído. Porque faltou conhecimento. Simples assim. Simples. Mas e aí? Ele era solteiro ou casado? Então, eu tinha a convicção, né? O verbo está no passado, tinha a convicção de que ele era solteiro. Só que, pesquisando, né, com a irmã, até antes dessa aula, o último vídeo que eu assisti agora, era 7h20, 7h25, esse vídeo foi mais esclarecedor. Porque os irmãos que eu ouvi, falaram, acho que é o mesmo que a irmã falou aí, que diziam que Paulo possivelmente era viúvo, porque tem as correntes, né? Que diz que ele era viúvo, outros diz que era casado, outros diz que era solteiro. E o mais bizarro é que, segundo a tradição judaica, quando um judeu se convertia para o evangelho, a esposa deixava o marido. É verdade. Eu fiquei pensando, mas se Deus não destrói o casamento, como é que história é essa? Aí na minha cabeça, esse conceito não tem lógica. Deus destruiu um casamento para o cara servir a ele. Na minha opinião, não tem lógica. Então eu falei, já descartei logo esse conceito. O conceito de viúvo. O conceito de viúva até entrou, eu estava resistindo, mas tinha lógica também, tinha eloquência para me convencer de que realmente ele poderia ter sido casado e foi viúvo, e por algum motivo a mulher dele faleceu. Mas o conceito que eu hoje mudei de opinião é que possivelmente ele era casado mesmo. Não sei, Bacana. não sei não. Não sei, eu não vou afirmar. Eu acho que quando ele foi chamado por Deus para fazer a obra missionária, eu acredito que ali ele já não era mais casado. Certo. Eu acho que realmente a esposa dele deve ter falecido. A história não conta, a Bíblia não registra isso, mas por quê? Porque para ele poder sair da cidade dele, do bem bom dele, e fazer o que ele fez, levar o evangelho para tantos países, né, tantos países, então a pessoa tem que ter uma certa liberdade, né, para poder executar essa tarefa. Sim. Então eu acredito que o Paulo ele foi casado, mas por algum motivo, no momento em que ele foi chamado por Cristo para fazer a obra missionária, ele não estava mais casado. E aí, o pastor Luiz, o versículo que o irmão leu para me convencer foi esse aqui, ó. Não temos nós direito de levar conosco. O irmão leu a tradução, acho que não lembro qual foi a tradução que está aqui, ó. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor que servam. Então, esse versículo foi que abriu mais a minha mente, porque eu puxei aqui revista corrigida,
Almeida, revista e corrigida. Está escrito Certo. assim: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, também, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Então, nessa tradução aqui, não está muito clara. Não está falando de esposa, está falando de irmã. Não, sim, aí não fala de esposa, não. Aí, mas a Almeida corrigida, fiel, está dizendo esposa crente. Então, possivelmente, ele deve ter, ou ele naquele momento era casado, ou ele já foi casado, para poder escrever aquilo. Né? Ele conhecia muito sobre família, né? E o meu conceito anterior era de que ele era solteiro. Eu batia forte que ele era solteiro. Né? Certo. Aí, o meu argumento era qual? Eu só dizia, não, Genival, para ele ser o que ele foi, ele tinha que ser casado, porque ele era fariseu, era não sei o que. Mas meu conceito era, não, mas Deus não é o Deus do impossível. Jesus não era casado, e Jesus falou sobre casamento. Aí o irmão falou assim, não, mas ele era Deus, ele era Deus, mas está esquecendo que ele também era homem. Mas ele falava de casamento como ninguém. Então, por que não o mesmo dom que havia em Cristo, de sabedoria, no caso, Cristo é a própria sabedoria, né? Não tinha em Paulo. Esse era meu argumento. Só que hoje, a partir de hoje, meu conceito mudou. Mudou? E obrigado, hein, pastor? Obrigado, hein? Ó, eu vou tentar ir um passo a passo aí, mais ou menos na linha que tu foi aí, tá? A primeira vez que ele aparece aí, que ele é citado, tá em Lucas capítulo 7, né? 7, 57, 58, que é o episódio lá da morte lá do Estevão, né? Das pedras, e Paulo estava o quê? Ele estava lá segurando as roupas do pessoal lá, né? E aí no capítulo 9, começa assim, ele teve um encontro, né? Diz assim, ó, vou ler aqui, tá? Capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nesse mesmo capítulo 9 aí, nós vemos aí um encontro de Paulo com o Senhor, né? Mas tem coisas interessantes aí, ó. O versículo 2, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas. Espera aí. Que tipo de autoridade esse cidadão tinha lá? Ele agiu aí como o quê? Um promotor? Como um promotor público? Como que esse cidadão teve tanta autoridade para chegar assim diante dos sacerdotes? A ponto de comandar aí um pequeno exército para prender aqueles que se converteram a Cristo. Primeiro ponto, um homem com tamanho poder lá seria solteiro? Será? Bom, vamos lá. Primeiro ele foi ao sumo sacerdote, pediu carta. Esse é um elemento assim que mostra a importância que Paulo tinha lá. Né? Então o primeiro está em Atos 7, quando você pode ver ele segurando a capa lá na questão da morte de Estevão. O segundo é pedido cartas ao sumo sacerdote. Será que o sumo sacerdote me receberia? O que Paulo queria era uma permissão do maior dos judeus, do sumo sacerdote, para prender, olha só, para prender outros judeus em outros países. Uma pessoa comum não pode fazer isso. Você não pode, eu não posso, ainda mais naquele tempo, né? Falando lá em termos lá daquela época, o que ele queria, a função dele devia ser algo muito importante. Pois ele tinha, olha só a autoridade dele, prender, julgar e executar. Ou,
Senão ele não teria como ele receber isso, essa autoridade do sumo sacerdote. Então ele teria que ter um alto ofício para executar isso aí. Então o que dá a entender que Paulo era um promotor do sinédrio e não apenas um mensageiro, pois ele tinha autoridade para liderar soldados na busca dos criminosos fora de Israel e para extraditá-los. Tá? Uma pessoa não poderia ser rabino se não fosse casado. A tradição cristã, ela não ensina isso. A tradição cristã diz que ele não era casado. Um momento só, irmão. Tem gente tentando entrar, mas não está conseguindo. Mas aí já é problema do link. Aí já não é da onde a pessoa está. Então, assim, ó, conforme 1 Coríntios 7, parece que é verdade o que os cristãos dizem, né? O que a tradição aí cristã afirma, né? Porém, a gente tem que ler isso daí e se atentar aos detalhes, que são os pronomes, artigos, preposições, as palavras que muitas vezes a gente despreza. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, Paulo se refere a 3 tipos de pessoas, e não a 2, como se é pensado. Os que não são e nunca foram casados, existe aí palavras específicas para esse grupo. Como, por exemplo, assim, ó, virgem. Bom, já se sabe que a pessoa não era casada. Na questão, nós estamos falando lá de tempo também, né? Viúva, já foi casado e perdeu seu cônjuge para a morte. Porém, a palavra utilizada literalmente ali foi ágamos. Uma pessoa não casada, mas que já foi casada. E é nessa categoria aí que dá-se a entender, e eu também tenho esse conceito, que ele foi casado sim. E possa ser sim, presbítero, que a esposa vazou. Tá? Isso não é questão de Deus, é questão de escolha humana. É simples assim. O que Deus uniu, o homem não separe, mas você pode fazer besteira por causa do nosso livre-arbítrio. Tá? Para mim, ele era casado e tornou-se descasado. Para mim. Tá? Isso analisando dessa forma aí, buscando lá na questão lá da cultura deles, né? E do que está escrito realmente. Porque as nossas traduções, por mais que ela venha aí fiel, super fiel, magnificamente fiel, é meio complicado aceitar aí. Claro que a tradução são boas, qualquer tradução para mim serve, quer dizer, nem todas que está sendo umas coisas aí absurdas, né? Mas as traduções, elas são bem-vindas, nos ajudam muito, né? Mas a gente também tem a necessidade aí de se aprofundar mais também. Pode falar, presbítero. Com relação às traduções, eu sou desconfiado também de muita coisa. Fugiu muito o que eu tenho que falar. Meu cérebro, meu tic-tac tá. Era com relação à mulher dele ter largado ele, ou viuvez? Tá sem som. Era com relação à esposa dele ter largado ele, ou a viuvez? Então, com relação o que eu penso comigo assim, eu sei, eu tenho também esse conceito que eu tenho, em relação a Deus se intrometer em relacionamento. Ele casar ou descasar, eu acho que isso aí tem nada a ver com Deus. Deus não se mete em assuntos do coração. Você faz a escolha, né? Deus ele sabe que, conforme a escolha que você vai fazer, se você vai ser feliz ou se você vai sofrer. Ele sabe. Mas ele não vai colocar. Mas eu penso comigo, eu posso estar equivocado, no caso aí, eu não gosto, eu não gosto muito de seguir esse tipo de tradição. Como o senhor falou, eu ouvi o irmão falando,
a tradição judaica da época dizia as sinagogas abriam uma sessão para as esposas e se o marido se convertesse ao cristianismo, ela podia largar dele e não daria em nada. Então, mas aí eu pensando comigo, poxa, mas se for para seguir as tradições judaicas e seguir por esse caminho, então a gente também tem que crer nos apócrifos. Eu penso, né? Por isso eu não gosto muito. Eu quero, né, com todo respeito, eu sei que o senhor está colocando aí uma linha de raciocínio, mas eu todo esse conceito de que possivelmente a esposa dele deve ter falecido, porque se aí colocando, levando para um lado espiritual da fé, não acredito que Deus ia permitir que como disse Jesus, um vaso dele, fala assim, ele vai saber o quanto tem que sofrer pelo meu nome, ele vai saber. Eu não acredito que Deus ia permitir que a esposa largasse dele somente para que ele ficasse livre para fazer a obra missionária e para seguir a tradição judaica da época. Porque será que, como o irmão falou no vídeo, será que por ele amar tanto a esposa dele e ela ter optado por largar ele, por ele ter optado por seguir o caminho do Evangelho, seria esse o estilo na carne? É uma conjectura. Sim. Uma conjectura. Né? Aí ele fala assim, mensageiro de Satanás, que me bofetear na cara, e eu pedi a Deus 3 vezes para me livrar, mas você falou, a minha graça te basta. Então, fazendo uma conjectura e uma interpretação, Genival, será que esse mensageiro de Satanás era o sentimento que vinha nele, dizer para ele, você ama mais a Deus do que a sua esposa? Você preferiu deixar sua esposa ir embora e fazer o serviço de Jesus Cristo? Você acha que está sendo correto você fazer isso? Entendeu? Porque aí tem uma outra, está vendo na minha mente agora, uma outra interpretação que talvez também tenha sido o motivo pelo qual ele escreveu. Se a mulher descrente quer largar o marido crente, deixa que vá. É ele que está querendo ir, então deixa ele ir embora. Ou deixa ela ir embora. Pode ser também. Mas aí essa linha de pensamento que você está colocando aí é uma coisa que martela nos neurônios, né? Martela nos neurônios. Veja bem. Eu não consigo, na minha cabeça, afundar essa conceituação. Mas veja bem, há tradições que nem mesmo o judeu nem hoje aceita mais. Mas a questão talvez do rapaz ter colocado tradição, quando eu utilizei, eu nem me lembro se eu utilizei a palavra tradição, mas a tradição era o seguinte, diferentemente das igrejas que nós conhecemos, igreja cristã, ninguém é feito um rabino, ninguém é colocado para trabalhar na obra de Deus, nunca, jamais sendo descasado ou não sendo casado. Tinha muito a ver com idade, porque tinha muito a ver com respeito, com conhecimento de vida. Então ninguém era colocado a serviço de Deus, nem no templo, de forma alguma, se não tivesse experiência. Além de estudo, experiência de vida. As igrejas evangélicas, eu fico imaginando assim, o trabalho de Deus é uma coisa muito séria. Com quantos anos Noé foi chamado? Com quantos anos Abraão foi chamado? Com quantos anos Jacó foi chamado? Vamos começar. Isaac foi chamado. Com quantos anos Jacó foi chamado? Com quantos anos José foi chamado? Com quantos anos Moisés foi chamado? Com quantos anos Arão foi chamado? Você está vendo?
Eu não estou nem parando, só estou te falando de gente que você conhece que superou os 30 anos de idade. Superou. Vida, experiência de vida, tiveram que aprender humildade, tiveram que adquirir conhecimento. Você pega um sujeito que nem José, por exemplo. José, os hebreus já eram mal vistos na época dele, e José já chegou lá no Egito: eu sou hebreu. Você não vê essa mesma coisa em Moisés logo no começo, quando ele foge do Egito, que a filha lá do sacerdote, esqueci o nome dele agora, Jetro, de Jetro, um homem egípcio. Olha a diferença, né? Mas ele ali foi adquirindo experiência com Deus. E o importante para nós é isso. Hoje nós temos pastores aí com 6 meses de crente. Cara solteiro, fuma, usa droga ainda, o cara faz de tudo, porque bateu o pezinho, deu uma rodadinha, o cara virou pastor. A pessoa, porque canta bonito, virou pastora, virou pastor, é ungido. Então o Tim Maia era, Maria Bethânia era, Frank Sinatra, Elvis Presley. É essa tolice que eles praticamente não permitiam isso, que tivesse numa pessoa que servisse a Deus. Até hoje os crentes são assim, meu presbítero. Porque alguém dá um gritinho lá,